A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Deus abençoe muito a tua vida em nome de Jesus. Queremos que o Espírito Santo esteja consolando muito a tua vida hoje, nesta noite, nesse dia e sempre. Pois as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a fidelidade dele. Quero estar olhando, amando, meditando em alguns versículos, mas principalmente num único versículo. Mas para contextualizar, estaremos lendo alguns versículos em nome de Jesus. Abra comigo as Escrituras Sagradas na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4. Vamos estar lendo esse texto maravilhoso em nome de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 4, para começarmos. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente. Aleluia, Jesus. Tornando-se obediente. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Jesus Cristo foi se esvaziando até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós contemplamos aqui esse belíssimo texto falando da verdadeira obra de Cristo. E, consequentemente, a verdadeira obra de um cristão verdadeiro, que é igual a Cristo, que é semelhante a Cristo, que é irmão do Senhor, co-herdeiro com Cristo. Amém? Este texto, muito conhecido dos irmãos, trata da manifestação de Cristo de forma humana e como ele se comportou. Mesmo sendo Deus, ele não se comportou como se fosse Deus. Ele se comportou como se fosse apenas um servo, apenas um homem qualquer como eu e você. Em Isaías capítulo 53 dirá isso. Vamos ler rapidamente em Isaías capítulo de número 53, que diz exatamente isto que nós lemos neste texto. Isaías 53. Aleluia. Deus é bom. Isaías 5:3. Deus é maravilhoso. Porque foi subindo como renovo, 53:2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pai, que tua palavra, Pai, que está sendo ministrada nessa noite, seja edificada, seja expressa, segundo o teu Espírito, a inspiração que o Senhor nos concede, para que nossos ouvintes possam ser edificados e sustentados pelo manjar mais fino, pelas palavras que saem da tua boca. Fica conosco e abençoa cada um, em nome de Jesus Cristo, quebrando a incredulidade,
desfazendo toda malignidade e o impedimento, para que todos venham crer e serem por ti sarados, edificados e iluminados pelo Espírito Santo, Espírito que é luz, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Deus é bom. Meus irmãos, eu quero entrar numa situação, apenas uma situação, dentre esses 2 capítulos que nós lemos. Eu quero ver com você 2 situações. Quero trabalhar na parte do se esvaziou, no grego kenosis, aqui, se esvaziou, Jesus se esvaziou. E de que ele se esvaziou? Vamos trabalhar essa parte, mas dando como texto companheiro, texto como se fosse um texto gêmeo, Filipenses capítulo 2, versículo 4, o que nós lemos ao 9, e ao 11, e Isaías capítulo 53, e versículo do 2 até o 8, por aí. Eu quero que esses 2 capítulos os irmãos meditem nele juntamente. Leia um e depois leia um outro. Amém? Mas eu quero trabalhar no versículo 6. Mais especificamente com o termo. O se esvaziou. Versículo 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Versículo 7, perdão. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante até os seres humanos, né? E reconhecido em figura humana. Amém. A palavra aqui no grego é kenosis, que dá um entendimento perfeito para como nós devemos comportar-nos segundo a palavra do Senhor. Esta palavra kenosis, no texto grego original, dá algo assim que você vai ficar completamente impactado ao saber. Mesmo no português, a palavra esvaziar-se, vou ler contigo aqui uma definição, no dicionário que eu possuo aqui. Vou ler aqui com você. A definição de esvaziar neste dicionário da língua portuguesa, temos assim, a definição de esvaziar. Esvaziar, tornar vazio, evacuar, desocupar, retirar o conteúdo de, despejar, esgotar, tirar a importância de, tornar-se vazio. Aleluia. Essas são as definições da palavra em português esvaziar. E temos entendimento que o esvaziamento é retirar completamente o que está dentro de alguma coisa. Aqui nesta xícara tem chá. Ela está cheia de chá. Quando eu tomar tudo, ou quando eu retirar de dentro da xícara, eu esvaziarei, ou terei esvaziado a xícara, o chá, de dentro da xícara. Ok? Então, o esvaziamento de Cristo, ele retirou todo o chá. E o esvaziamento de um verdadeiro cristão, para ser qual Cristo é. Diz aqui que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, capítulo 2, versículo 5. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós temos que ter. Ele se esvaziou e não usurpou o lugar de ser Deus, mesmo sendo Deus. Ele não falou, eu sou Deus, vocês têm que me obedecer. Eu sou Deus, eu não preciso nem comer. Eu sou Deus, eu não preciso fazer nada, vocês têm que fazer. Eu sou Deus. Não. Ele andou, caminhou, falou e viveu como se ele não precisasse falar. E aqui vai uma das coisas que quero compartilhar com os irmãos. Quem se esvazia não precisa ficar falando quem ele é. Quem se esvazia, não há nenhuma necessidade para ele de ficar falando, eu sou apóstolo, eu sou presbítero, eu sou forte, eu conheço da Bíblia, eu tenho unção, eu tenho graça, eu tenho dom da cura, eu tenho dom da sabedoria. Não precisa. Não há necessidade alguma de que você apresente-se ou sustente um título, ou sustente algum em caráter diante da igreja, diante dos homens, que você é cristão. Eu sou cristão, eu sou pentecostal.
Não há nenhuma necessidade, segundo a palavra de Deus, que você sustente qualquer coisa, como títulos. Amém? Isto é, o que o Senhor Jesus Cristo, ele não ficou sustentando nada. Ele ficou vivendo o que ele é. Amém? Mas sem, ao menos, uma vez ficar falando, eu sou Deus. Sem necessidade, em outras palavras. É claro que teve ocorrências que ele teve, existia a obrigatoriedade de falar que ele é Deus, a obrigatoriedade de falar quem ele é, a obrigatoriedade de expressar a sua verdadeira identidade. Porém, a maioria das vezes ele fala, e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, e o Filho do Homem vai ser morto, e o Filho do Homem será vilipendiado, e para que se cumprisse na vida do Filho do Homem, ou seja, ele se chama de Filho do Homem, porque ele se esvaziou plenamente, porque não imperava dentro dele nenhuma maneira ou forma de egoísmo, nenhuma autopromoção, nenhuma. E para você e para mim também não pode haver nenhuma autopromoção. Nenhuma vez eu tenho que citar-me sem necessidade, sem haver uma obrigatoriedade que eu mereço alguma coisa. Temos sempre que estar esvaziados de nós mesmos, esvaziado do que eu quero, esvaziado das minhas pretensões, esvaziado das minhas intenções, esvaziado dos meus sonhos, esvaziado plenamente. Porque se existe um cristão verdadeiro, é o cristão que coloca em prática Filipenses 2:6, 2:7. O kenosis, o esvaziamento pleno. O verdadeiro cristão é o que tem o esvaziamento pleno. Se você conseguiu, aleluia, alcançar essa graça do esvaziamento pleno, meu irmão, você está cheio de Deus. Porque aquele que se esvaziou de si mesmo, ele é cheio do Espírito Santo. Ele se esvaziou por quê? Ele se esvaziou para ficar vazio? Não. Ele se esvaziou para ficar cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio da vontade do Altíssimo, cheio do amor eterno de Deus, cheio da verdade, cheio da graça superabundante. Como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 20. Que Pai, lá no Getsemane, algumas horas antes da crucificação, ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa é a vontade dele. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Se ele não tivesse esvaziado de si mesmo,
Ele vai dizer, pai, eu não quero beber esse cálice. Eu não vou beber esse cálice. Ele mandaria, ele determinaria no plano de Deus. Mas aquele que está esvaziado, ele absorve o plano de Deus. Ele obedece o plano de Deus. Ele põe em prática o plano de Deus porque sabe que a vontade de Deus é superior às nossas vontades. Os pensamentos de Deus são superiores aos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são superiores aos nossos caminhos. Assim como o céu da terra, essa é a diferença do que é de Deus do que é do homem. Ei, estejamos sempre esvaziados de nós e cheios de Deus. Porque aquele que pratica o kenosis, o esvaziamento, ele nunca vai ficar ofendido com o irmão. Ele vai perdoar automaticamente seu irmão. Ele vai perdoar automaticamente seu ofensor. Mas se ele não estiver vazio, ele vai ofender também. Ele vai bater, machucar, difamar. Ele vai agir na violência. Mas se ele estiver praticando kenosis, ele vai, perdoa, pai, porque não sabe o que faz. Perdoa mais uma vez. Perdoa, 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 perdoa. Aleluias. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Vamos praticar o kenosis. Às vezes, o kenosis no serviço, ou onde quer que você vá, que não é na igreja, às vezes você fala, não vou pregar o evangelho, não vou falar que Cristo salva. E as pessoas precisam ouvir que Jesus salva. E tu fala, eu estou cheio de mim, não vou pregar Jesus. Mas se tu estiver praticando kenosis, a primeira alma que precisar, você vai falar, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. Você pode não querer falar, como Jonas. Mas se tu mas se tu tiver cheio do Espírito Santo, tu vai ser como aquela menina que estava levada como cativa para a Síria e estava servindo o general, o comandante Naamã. E ela abriu a boca, porque ela tinha o Espírito Santo. Ela era vazia delas mesmo. Se o meu Senhor ir até Israel e consultar o profeta Eliseu, o Senhor será curado da sua lepra. Aleluia. Jonas não queria ajudar ninguém. Mas a menininha, a mocinha, vazia de si, praticando kenosis, ela falou, busca o Senhor. Vai até Deus, Ele vai te curar. Vai até Deus, Ele vai mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Vai até Jesus. E Ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Hoje ainda mesmo. Aleluia. Ela praticou kenosis. Ela praticava o esvaziamento. Quando nós nos esvaziamos de nós permitimos que Deus nos guie, nos oriente, nos use. Nós precisamos estar vazios para que estejamos cheios de Deus. Vazios. Esta é a palavra. Esvaziamento. Esvaziamento. Aleluia. Quero dizer para você que o esvaziamento, nós usamos o esvaziamento para que aconteça o enchimento. Porque Deus não pode encher uma vida que está cheia de egoísmo, cheia de pecado, cheia de carnalidade, cheio de dureza, cheio de violência. Deus não pode encher aquilo que já está cheio daquilo que não é dele, mas tem que ser retirado para que ele encha. Nós somos templos do Espírito Santo, santuário de Deus. Precisamos precisamos ser cheios do Espírito Santo. As Escrituras dizem que ali tinham pessoas cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam no kenosis. Eles tinham esvaziado-se de si mesmos, do mundo, do pecado, da sua vontade, e o Espírito Santo então pôde enchê-los. Então, pratique o kenosis. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser esvaziado de si mesmo. Esvazie-se na presença de Deus. Eu posso sentir o Espírito Santo maravilhosamente tocando em nossas vidas.
É verdade. Mas se não estamos cheios de Deus, estamos cheios do inimigo, falamos a mentira, pregamos a mentira, vivemos a mentira, tudo é mentira. Por isso que nós precisamos não estar na mentira, mas da verdade, esvaziando-se de nós mesmos, assim como Jesus. Você precisa sentir isso, você precisa ter esse entendimento da necessidade real do esvaziamento, do kenosis. Quando você conseguir cumprir, alcançar isso, é como Jesus Cristo disse para o jovem rico. Você precisa de um kenosis, você precisa de um esvaziamento, você precisa sair da tua vontade, da tua zona de conforto. Esvazie-se. Quando ele disse, ama, vende tudo que tem, ele falou assim, esvazie-se. Esvazie-se, jovem. Esvazie-se. Ainda há tempo para que você seja cheio de mim. Esvazie-se de si e deixe que eu encha você. Esvazie-se. Assuma o kenosis. Assuma a forma de servo. Você pode falar de si mesmo. Você pode falar que tu tem muita unção, muita autoridade. Você pode, mas não deve. O apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Aleluia. Eu posso dizer que sou um grande repositor, posso dizer, mas eu não devo. Deixe que outros falem, mas eu não devo falar que eu sou um grande repositor. Eu posso falar que o meu desempenho, meu trabalho com perfeição, mas eu não devo. Deixe que Deus apareça no meu trabalho e eles percebam que é um cristão que está ali trabalhando. E honre o nome de Deus. Mas eu não preciso falar, eu sou muito bom, eu sou perfeito, eu sou perito, eu sou expert no que eu faço. Não, eu posso, mas não devo. Porque o esvaziamento não me permite falar de mim mesmo. O meu esvaziamento para enchimento de Cristo me dá toda a autoridade para falar dele, sempre dele, para a glória dele. É um prazer apontar para Jesus. É um prazer falar de Jesus. É um prazer dizer que é Ele que faz. Tanto querer como realizar. É Ele quem cura. É Ele quem perdoa. É Ele quem sara. É Ele que muda cativeiros. É Ele que põe liberdade. É Ele quem consola. É Ele quem edifica. É Ele quem transforma. É Ele quem arrebata. É Ele que ressuscita. É Ele quem, aleluia, faz com que sejamos uma nova criatura. É Ele. É Ele, sempre será Ele. Nunca será o apóstolo. É Ele operando na vida do apóstolo. E mesmo independente da vida do apóstolo, Ele estará operando, porque é Ele que faz. Ele que é o cabeça da igreja. Ele que é o dono da igreja. Ele que compõe a igreja. É tudo dele. É tudo de Jesus. Não é nada dos pregadores. Não é nada dos meus irmãos. Meus irmãos são irmãos em Cristo. Eles têm autoridade do Espírito Santo. Mas não é deles. É de Jesus. Nós somos apenas administradores. Apenas instrumentos. Porque é Ele quem manda. É Ele quem é o dono. É Ele. Jesus Cristo de Nazaré. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. Uau. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito edificado quando falo da palavra de Deus. Minha maior alegria e prazer é falar de Jesus. É viver com Jesus. Uau! É isto que para mim é felicidade e regozijo. É satisfatório viver para Cristo. Então, pratique, meu irmão e minha irmã, o kenosis, o esvaziamento do teu eu. O esvaziamento da tua vontade. Ah, mas eu quero ser reconhecido como um grande pregador, como uma grande pregadora, como um homem muito sábio, muito usado nos dons dos talentos do Espírito Santo. Irmão, queira apenas agradar a Cristo. Faça tudo para a glória dele. E tu já estará sendo muito conhecido no céu. Conhecido por ele, dele. É o mais importante, ser conhecido dele. Seja conhecido dele. Amém? Porque aquele dia, Mateus capítulo 7, versículo 21, muitos falam, Senhor, eu fiz isso no teu nome, fiz aquilo outro no teu nome, eu curei, profetizei, eu expulsei demônios. E ele fará naquele dia para esses falsos, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vocês praticam iniquidade, vocês não se esvaziaram, vocês não praticaram o kenosis.
Vocês estão cheios de si ainda. Como vocês podem querer que eu conheça vocês, porque vocês fazem aquilo que eu não faço? Vocês pregam aquilo que eu não prego. Vocês profetizam aquilo que eu não profetizo. Vocês andam como eu não ando. Uau! Che! Então, não praticaram kenosis. Praticam kenosis. Mas ele também dirá para os fiéis: vinde benditos do meu Pai, herdai o reino por herança. Aleluia! Sinto maravilhosamente a presença do Espírito Santo neste lugar, nessa hora. Que Deus edifique muito a vida. Eu vou orar com você. Uau! Eu vou orar com você, vou orar para você, em nome de Jesus Cristo, para que sempre, todos os dias, praticamos o kenosis. Senhor, nós, nesta noite, temos a compreensão que o Espírito Santo quer nos encher, mas é necessário que nós nos esvaziemos da doutrina, nos esvaziemos da chocarrice, nos esvaziemos da carnalidade, nos esvaziemos da vanglória, nos esvaziemos da arrogância, da soberba, nos esvaziemos do nosso eu, para que o Senhor nos enche. Nos enche, Pai, nos enche, e que em cada um de nós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ao ponto de nos upar no lugar de ser Deus. Ele poderia falar em qualquer momento: eu sou Deus, me respeitem, me temam, me adorem, mas não. Ele preferiu fazer a tua vontade. Ele preferiu não falar as palavras dele mesmo, mas as tuas palavras. Ele preferiu ser enviado do que falar que ele veio por vontade própria. Obrigado, Pai. Que nós sejamos cheios de Ti e vazios de nós mesmos, em nome de Jesus Cristo. Edifica meu irmão, edifica minha irmã, e todos sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Sejam renovados, transformados e saboreiem o kenosis. E para encerrar, meus irmãos, quando Jesus Cristo pratica o kenosis, o esvaziamento de si mesmo, do seu eu, e é enchido por Deus, a palavra de Deus fala que então o próprio Deus o exaltou sobremaneira. Então o próprio Deus deu a exaltação, deu o título, deu o nome, deu a glória. Então deixe que Deus faça tudo. Deixe que Deus te reconheça. Deixe que Deus te exalte. Não queira se exaltar a si mesmo, mas que por tua vontade, por tua obediência, por tua sujeição a Deus, você seja, então, exaltado por Deus, não por homens. Não queira ser exaltado por Deus. Porque como Jesus Cristo disse para os fariseus: boa noite, irmão, índio, Deus abençoe. Porque como Jesus Cristo disse para os fariseus: vocês querem aparecer aqui na terra. Vocês fazem doações para aparecer aqui na terra. Fazem longas orações para aparecer aqui na terra. O galardão de vocês já receberam aqui na terra. Mas façam em secreto para que o vosso Pai em secreto vos responda em secreto. Vos dê recompensa em secreto. Porque então vai ser uma verdadeira recompensa. Quando não é nessa terra, quando é no céu. Deus abençoe muito a tua vida em nome de Jesus. E que você possa estar sempre praticando o kenosis. O esvaziamento de si mesmo para o enchimento do Espírito Santo. Porque nós precisamos que assim seja. Esvaziados de nós, mas cheios de Deus. Esvaziados do mundo, mas cheios do céu. Esvaziados da mentira, mas cheios da verdade eterna. Esvaziados do ódio, mas cheios do amor de Cristo. Esvaziados da arrogância, da soberba, da jactância, da altivez, da vanglória, mas cheios da humildade, da mansidão do Senhor. Aleluias! Assim seja a minha e a tua vida, vazia de nós, vazia do homem, vazia do carnal, vazia do terrestre, do terreno, e cheia do celestial, cheia do Espírito vivificante. O primeiro Adão é o quê? Homem natural. E esse homem natural é o quê? Ele é alma vivente, mas homem de Deus. Segundo Adão, Jesus Cristo, e aquele que em Cristo está cheio, ele é Espírito vivificante. O primeiro homem da terra, o segundo é do céu. O primeiro homem da terra é cheio de si mesmo e do mundo, e do mal. Mas o segundo homem é cheio de Deus e da graça do Senhor. Que sejamos vazios de nós e cheios de Deus. Que desapareçamos para que Ele apareça. Que sumamos para que Ele então surja. Porque Ele não vai te encher enquanto você não aceitá-lo na sua vida. Como um primeiro lugar. E mais uma para encerrar definitivamente esta pequena live. Se você quiser
colocar qualquer um em primeiro lugar, você nunca será cheio. Mas se você colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar, você sempre será cheio da fartura, da bênção, da saúde, da paz, do milagre, da vitória, da salvação. Ou tudo que vem de Deus, todos os beneplácitos, as oportunidades, as graças, os dons, você será cheio se você pôr ele em primeiro lugar. Quem pratica o kenosis, o esvaziamento de si mesmo, ele põe Deus em primeiro. Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, eu posso ir? Senhor, eu posso ficar? Senhor, o que tu queres de mim? Quando nós nos comportamos nesse kenosis, nesse esvaziamento, o Senhor fala assim, meu filho, eu quero isso. Minha filha, eu quero isto. Meu filho, faça isso. Minha filha, não faça. Você, como o Espírito Santo fará, nos guiará, nos ensinará todas as coisas, nos guiará toda a verdade. Aquele que está vazio, uau, eu sinto muita glória de Deus aqui, meu Jesus, uau, aleluia. Aquele que está vazio de si mesmo, ele não conduz a si mesmo, ele não dirige seus passos. O Senhor o dirige, o Senhor o conduz, o Senhor guia, o Senhor leva. É o Senhor que faz essa obra maravilhosa, é o Senhor, não somos nós. Mas quando nós somos conduzidos por Ele, no caminho dele, tudo acontece plenamente. É a prosperidade, tudo que tu faz prospera, tudo que tu empreende dá certo, porque é Ele que está te mandando, é Ele que está dirigindo, é Ele que está te levando. Está no ritmo dele, o ritmo de Deus é o ritmo do milagre, é o ritmo da glória em glória, é o ritmo da transformação, é o ritmo da saciação. Tu é saciado quando tu é conduzido por Ele. Quando tu está vazio de si mesmo, tu come um manjar mais fino. Tu alma é saciada com as águas da vida. Amém? Então que eu e você, sejamos nós, todos, vazios. Esvaziamento haja. Quando você pensa assim, nossa, mas como eu estou mandando em mim? Nossa, mas como eu estou querendo fazer só o que eu quero? Pare e vá orar e peça, Deus, eu quero desaparecer. Deus, eu quero me esvaziar de novo. Comece a se esvaziar. Minha xícara está basicamente vazia, porque eu tomei. Agora sim, ela está vazia. Ela está vazia. Agora posso adicionar ela outro líquido. Era chá. Agora posso colocar café. Amém? Então, era a minha vontade. Agora seja a vontade de Deus. Essas analogias ou essas, entre aspas, ilustrações são perfeitas para corroborar com essa pregação, corroborar com a intenção do Espírito. Quer que você e eu sejamos vazios até a última gota do nosso eu, para ser cheios até o máximo de transbordamento do Espírito Santo. Vazios de nós mesmos para transbordarmos do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe muito a tua vida, muito a tua história. Quero que você fique edificada. E pense que Deus tem que ser o primeiro. Pense que Deus tem que ser o que manda. Pense que Deus tem que ser aquele que você quer agradar, aquele que você quer honrar, aquele que você quer mostrar que tu está fazendo melhor. Não mostre para as mídias, não mostre para os homens, não mostre para qualquer um. Mostre para Jesus. Pai, olha o que eu estou fazendo. Pai, isso te agrada? Pai, isso te louva? Pai, isso te exalta? Não é? Se assim o é, então tudo te irá bem. Meu irmão, Deus abençoe, e quero deixar aqui um convite para sexta-feira. Nós estaremos fazendo um culto na Igreja Pentecostal Shalom Maranata, e o Deus do impossível estará lá curando, salvando, edificando e consolando. Venha estar conosco adorando o Senhor na beleza da santidade dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, agora é sempre amém. Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima live, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo. E se esta live foi edificante, é de Deus e é para a glória dele, quero que você comente, compartilhe, curta, para que também outros possam ser curados, salvos, transformados, e que Deus também fale um pouco também mais com cada um. Deus abençoe, em nome de Jesus.